Lucas capítulo 16. Tem cadeira aqui sobrando, viu, gente? Ó, quem está em pé, tem. Vamos sentar. Isso. Lucas 16. Tivemos um encontro maravilhoso aqui ontem, de líderes e ministeriados, corpo de apoio, junto com os irmãos, também líderes e do corpo de apoio da nossa igreja mãe. Foi um tempo maravilhoso ontem à tarde aqui, glória a Deus por isso. Quem encontrou Lucas 16 diz amém. Quem não encontrou vai passar ali também? Vai, né? Lucas 16, a partir do verso 19. A palavra do nosso Deus diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, não de homens, mas inspirada pelo seu Espírito. Ela é poderosa, ela é a voz do Senhor, ela é a espada do Espírito, ela é o pão que nos alimenta. E eu te peço que nessa noite os nossos olhos espirituais sejam abertos, o nosso coração seja tocado para compreender a tua palavra, para que possamos, Senhor, ir também além, não apenas a compreensão, mas a atitude que leva, Senhor, a uma mudança, a uma transformação de vida, por meio do teu Espírito. Pai, eu te peço que esta palavra não caia em solo, Senhor, duvidoso, mas ela venha cair, Senhor, em solo próprio, para que ela seja acolhida, recebida e bem aproveitada. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço, dando ao Senhor louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração é uma pergunta a ser feita e a ser respondida por nós. O que temos feito com as oportunidades que Deus tem dado a nós? O que você tem feito
com tudo que Deus tem colocado em suas mãos. Apesar, irmãos, desse texto ser usado muitas vezes para ensinar, para esclarecer sobre o que acontece depois da morte, você vai ver aqui que 2 lugares são colocados: um lugar de tormento, um lugar de consolo. Não existe um meio termo, não existe um intercâmbio da galera que está de um lado passar para o outro, não tem como. É uma decisão eterna, é um passo eterno. Então, irmãos, enquanto com vida, nós somos responsáveis em optar, em escolher qual lugar nós vamos estar. Irmãos, outros ensinos aqui a gente pode extrair, como aquela lucidez depois que a morte acontece. Muitas pessoas acham que assim que morrem cairão no sono eterno e perderão a consciência. A gente vê aqui um apelo do pai Abraão ao rico a lembrar-se de tudo que ele havia recebido em vida. Lembre-se. Então, puxando para a memória, não caiu no esquecimento, não apagou a memória, mas sim uma vívida lembrança de tudo que havia acontecido. Irmãos, isso daí são algumas das várias lições que a gente pode extrair aqui, mas eu quero dizer que apesar de podermos tirar algumas lições, alguns aprendizados, o propósito maior desse texto é nos fazer entender, refletir sobre as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós e o que nós temos feito com ela em vida. É ensinar-nos mais sobre o que fazemos aqui do que vai acontecer do lado de lá, porque às vezes a gente sabe o que vai acontecer do lado de lá, mas não faz nada do lado de cá. E a gente precisa entender o que Deus está propondo para nós. E quando eu falo de oportunidades, irmãos, eu estou falando de vantagens que você tem, que outros talvez não tiveram, de recursos que você tem e que outros podem não ter, oportunidades, possibilidades, lugares que você tem estado, que talvez outros não estão. São oportunidades que estão ali diante de nós e a Bíblia está dizendo, nos mostrando, nos falando, e uma pergunta: o que nós temos feito com essas oportunidades? E Jesus então, irmãos, apesar de ser colocado como uma parábola, mas alguns chegam a dizer que isso não se trata necessariamente de uma parábola, porque em nenhuma parábola Jesus dá um nome aos personagens. Certo homem, certa mulher, um juiz, uma viúva, aqui ele dá um nome. Tem um homem aqui chamado Lázaro. Alguns chegam a acreditar que isso de fato aconteceu. Jesus, como conhecedor e aquele que está vivo desde toda a eternidade, ele sabia muito bem o que acontecia em todo o âmbito, seja no âmbito do consolo, seja no âmbito do tormento, seja no âmbito do céu, da glória, seja no âmbito do inferno, da condenação. Então, irmãos, alguns chegam a dizer que possivelmente seja uma história real que Jesus contou, ilustrando aqui algumas verdades, e ele começa mostrando, irmãos, sobre um homem bem-sucedido financeiramente. Era o rico, o nome dele não é mencionado. Interessante que quem muito tinha, hoje quando você vai ver as memórias dos importantes, dos grandes homens, tem um nome, tem um busto, tem uma imagem, tem um quadro, tem o nome dele, mas isso não é relevante na glória. Isso não é relevante no plano eterno. Muitas vezes, irmãos, o que a pessoa tem aqui não expressa a sua verdadeira riqueza. Às vezes alguém muito rico, mas extremamente miserável aos olhos de Deus. E esse homem pobre, irmãos, que talvez ninguém conhecesse, salvo pela informação que Jesus deu, porque Jesus deu um nome a ele, ou trouxe à memória o nome dele, é o Lázaro. Então, ele mostra esse homem bem-sucedido financeiramente, mas ele mostra então esse homem como um homem que recebeu uma oportunidade. Se você for comigo no verso 25, você vai perceber que Jesus usa uma expressão dizendo assim, quando Abraão fala aquele homem em tormento, ele diz assim: filho, lembre-se de que você recebeu
Ou seja, você pode ter trabalhado, você pode ter administrado, você pode ter granjeado, você pode ter sido um homem visionário, empreendedor, mas tudo isso foi uma dádiva que chegou até você. Você recebeu. Você foi alvo de uma bênção, de uma oportunidade. Você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. A questão, irmãos, é que esse homem, ele usou as vantagens, as riquezas, o seu sucesso financeiro, apenas para o seu próprio benefício. É um homem que, apesar de ter recebido, não soube dar. Apesar de ter sido agraciado, não soube ser grato. E o propósito, irmãos, quando vamos ler a Bíblia, quando nós percebemos que Deus tem abençoado alguém, existe um propósito. Diga comigo, existe um propósito em Deus me abençoar. Por que que Deus me abençoa? Pergunte a si mesmo. Irmão, não é porque você é habilidoso somente, não é porque você é bonitinho, não é porque você nasceu num lar diferente. Não, irmãos. Existe um propósito maior em Deus abençoar uma pessoa, em Deus dar possibilidades, recursos, oportunidades, colocar aquela pessoa em outros lugares de influência. Existe um porquê. E quando a gente vai ler algumas passagens, eu queria que você, como diz a pastora Tássia, se você for rápido de endereço, eu queria que você abrisse comigo 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, para você entender o propósito que existe em sermos abençoados. Não é simplesmente para a gente, eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu sou uma pessoa feliz, como eu sou próspero, como eu... Não, irmãos, existe um para quê. Existe um propósito que vem advindo dessa bênção que tem chegado até vocês. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, diz assim: assim vocês serão enriquecidos em tudo. O que é ser enriquecido em tudo? É em tudo, irmãos. Na área financeira, na família, na saúde, Ele está prometendo, está mostrando que Deus é poderoso para enriquecer uma pessoa em cada área da sua vida. Mas Ele em seguida vai dizer: assim vocês serão enriquecidos em tudo, com uma finalidade, com um propósito, com um porquê, para toda generosidade, ou seja, vem algo para que você seja generoso. Essa bênção que veio, não veio sem sentido, não veio para você usufruir de tudo, mas para que sejamos generosos, e por meio dessa generosidade, diz o texto, a qual, por meio de nós, quando exercida a generosidade por meio da igreja, dos cristãos, resulta em orações de gratidão a Deus. Quem é alvo da nossa generosidade, vai voltar aquela atitude generosa para Deus, em orações e gratidão ao Senhor. Muitas vezes estamos privando Deus ser glorificado, quando privamos o outro da nossa generosidade. Existe um para-quê, irmãos, e esse homem não entendeu o porquê dele ter sido próspero em vida. Você recebeu, lembre-se disso, você recebeu bênção, você recebeu prosperidade em vida, ao passo que esse homem não. Efésios 4, 28, vai dizer também sobre o propósito de sermos abençoados. E ele diz: aquele que roubava, não roube mais. Você mudou de vida, você é nova criatura. O que você fazia no passado de errado, você não tem que perpetuar, você não tem que fazer ainda. Você precisa mostrar fruto de arrependimento. Quem roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Mais uma vez um propósito, para que tenha o que repartir com o necessitado. Ele está dizendo que a gente tem que trabalhar, e o propósito do trabalho não é só colocar uma jacuzzi dentro do nosso banheiro.
propósito da gente trabalhar não é só para trazer um conforto para a nossa própria realidade, não é só para isso. Ele está dizendo que existe um para quê. Ele está mostrando aqui: trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir. Então existe um propósito em abençoar. Você trabalha, não é só para você. O fruto do seu trabalho, do meu trabalho, não tem que ser só para mim. É isso que a gente tem que entender, irmãos, é a proposta do reino. É o que Deus nos mostra como seu propósito para nós em sermos abençoados. A gente ora para ser próspero, mas quantos de nós oramos para sermos generosos? À medida, Deus, que me fazes próspero, faze-me também generoso. Irmãos, eu nunca vi uma oração assim. À medida que vem bênção sobre a minha vida, dá-me, Senhor, um coração aberto para derramar na vida de outros. Geralmente a gente só pensa em necessidades e por aí a gente vai, esquecendo que existe um propósito para cada oportunidade que vem sobre nós. Para cada bênção que Deus libera sobre nós, existe um para quê. Irmãos, e esse homem viveu de forma egoísta. Ele recebeu muito, mas viveu só para si. E você sabe como Deus chama esse tipo de pessoa? Doido, pirado, louco. Você é doido. Tem uma outra passagem em Lucas ainda. É uma parábola, Lucas capítulo 12, versículo 19 a 21, que fala sobre um homem que também prosperou muito. As suas plantações, ele gozou de uma farta colheita, e ele ficou assim: o que é que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar. Eu recebi tanto que eu preciso destruir os que eu já tenho, os celeiros que eu armazeno os meus grãos, e eu preciso construir outros maiores. E aí no verso 19 ele diz assim: olha, irmãos, o quanto ele se refere a ele mesmo. Olha como esse homem vivia para ele. Eu direi a minha alma. Ele está falando para ele. O homem é tão egoísta que ele não reparte nem essa vitória com as pessoas, ele reparte com ele mesmo. Deixa eu dar um testemunho para mim mesmo. Minha alma, você tem depósito, muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Verso 20, mas Deus, que observava aquele homem do céu, disse: louco, você é doido, rapaz, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, você juntou, você trabalhou, você fez umas coisas bonitas para armazenar seu grão, o que você juntou, para quem vai ser? Tem ninguém para você deixar. Para quem será? Você é tão egoísta que tem ninguém para você deixar, nem quando você morrer. Miserável, louco, doido. Assim, verso 21, é o que ajunta tesouros para quê? E não é rico. Irmãos, é errado fazer poupança? É errado ter uma provisão guardada ali para momentos de emergência? É errado fazer uma provisão para uma viagem, para uma compra? É errado, irmãos? É isso que a Bíblia está condenando? Não, não. Mas o fato de não cogitarmos, dentro daquilo que temos recebido, nada para abençoar a ninguém. Assim é o homem que ajunta para si, mas não é rico para com Deus. É um homem que fecha a mão, é um homem que não considera ajudar, não considera abençoar, não considera abençoar uma obra missionária, um asilo, uma casa de recuperação, uma pessoa que está precisando. Não, ele é rico para ele mesmo. É tanto que você percebeu tanto que ele se refere a ele. Minha alma, você tem, goze, descanse. Você é doido. Foi isso que Deus falou para ele. Irmãos, e aqui Jesus ele mostra que ele concede oportunidades a uns, talvez até de uma forma especial, para que eles entendam que sempre vai existir um Lázaro perto dele.
Para onde, irmãos, aquele homem tinha que se virar? Tinha que acessar, eu vou procurar uma ONG. Não, estava do lado. O Lázaro estava na sua porta. Inclusive ele via aquilo que caía da mesa dele. Era como se ele tivesse uma visão da farta refeição que aquele homem comia todos os dias. Aquele alimento refinado, requintado. Irmãos, a Bíblia diz que ele vivia regalada e esplendidamente todos os dias. De vez em quando sobra uma gordurinha, aí a gente faz alguma coisa diferente, não é? Mas aquele homem não. Todo dia tinha churrasco, tinha picanha. Esse daqui tinha na casa dele. Todo dia tinha festa. Todo dia tinha banquete, todo dia. Irmão, alguns dizem que ele está dizendo aqui que ele se vestia de linho e de púrpura. Eram 2 tecidos importados. Alguns chegam a dizer que a púrpura, que era usada para tingir a roupa dele, era vinda de um molusco que vivia nas profundezas dos oceanos. Então, imagine, irmãos, para buscar aquela tinta. E diz que cada molusco, ele liberava uma certa quantidade de substância que fazia uma pequena porção de tinta. Então, imagine que seriam necessários muitos para atingir toda aquela roupa que ele usava, o que tornava essa roupa extremamente cara. Mas ele estava andando só na púrpura, só no linho, e comia e caía. Irmãos, eu imagino aquele banquete, o desperdício que era, o tanto que caía da mesa. Eu não imagino um pedacinho, migalha, não. Aquele homem estava do lado de fora olhando o banquete, não preparava nenhuma marmitinha para ele desejava se alimentar das migalhas, e aquele homem não lhe dava nada. Imagine isso, irmãos, que homem que vivia para si e desprezava alguém que estava tão perto. Deixa eu dizer para você, sempre vai existir um Lázaro perto de nós. Sempre vai ter alguém a quem devamos ajudar. E eu vou dizer mais, irmãos, não precisa muito não. Aquele homem não estava pedindo um quarto daquela carne, não, ele estava pedindo migalha. Deixa eu comer o que está caindo da mesa, vocês não vão voltar isso para a mesa. Ou seja, em outras palavras, não era muito que ele precisava, não. O que eu quero dizer, irmãos, é que a gente acha assim, eu só posso ajudar, pastor, no dia. Eu estava ouvindo sobre os super salários essa semana, que impede de muitas pessoas terem até uma renda melhor, porque existem poucos que ganham demais. Chegam à casa dos 200 milhões, só em salário e verbas. Verba isso, verba aquilo outro, chega na casa. Isso no funcionalismo público do Brasil, uma porcentagem mínima que ganha, no mínimo, irmãos, de 50 mil a 200 mil. E disse que se isso fosse reduzido, daria para alcançar boa parte da população do Brasil de uma forma mais digna. Mas, irmãos, a gente pensa que para ajudar a gente tem que ganhar isso. Pastor, no dia que eu estiver ganhando, Deus sabe, eu já fiz um propósito com Deus, no dia que Deus me der um salário de 20 mil reais, eu vou ser uma pessoa próspera. Se você não é com o pouco que você tem, porque o que as pessoas muitas vezes precisam é de uma migalha, é de um pouco que a gente tem como ajudar. Não era muito, irmãos, o que era uma migalha? O que era o que caía da mesa, irmãos? O que era fazer ali algo para ajudar aquele homem? Sempre vai existir um Lázaro. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente age como aquele grupo lá de Lucas capítulo 10, outra parábola que Lucas traz aqui para ilustrar algo muito verdadeiro, que a gente conhece como a parábola do bom samaritano.
A Bíblia diz que aquele homem, ele viveu um momento difícil, um certo judeu que descia do culto, porque a imagem é essa, ele vinha de Jerusalém para Jericó, significa que ele estava saindo de um momento especial, talvez uma festa judaica, estava voltando para sua casa. Nesse trajeto ele é abordado por bandidos, ele é espancado, ele é roubado, deixam aquele homem semi-morto. Aí está saindo do culto o sacerdote, alegre, nossa, que culto abençoado, é o pastor da época, nossa, que culto abençoado, e ele vê aquele homem estendido no chão, talvez ele até o identificou, dizendo assim, nossa, é aquele irmão que estava sentado no segundo banco lá do, nossa, é ele, misericórdia, não, mas eu não tenho tempo de ajudar não, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. E diz a Bíblia que ele passa de largo, ou seja, ele se afasta. Assim também vem um levita, pelo mesmo caminho, e passa por aquele homem, vê ao longe, talvez dizendo assim, nossa, eu cumprimentei ele na hora da saudação, mas não dá para eu ajudar também. E diz a Bíblia que ele passa de largo. Mas vindo um samaritano, e você sabe que os samaritanos não se dão com os judeus, para uma tapa na cara do sacerdote, do levita, aquele homem se aproxima, e o seu coração se compadece. Deixa eu dizer uma coisa, existe uma ordem, se eu me aproximo, o meu coração certamente vai se compadecer. O problema, irmãos, é que a gente se afasta, e o que os olhos não veem, o coração não sente, bem certo esse ditado. Se a gente prefere fechar-se no nosso mundo, nos fecharmos na nossa realidade, a gente está ali com Lázaro na nossa porta e a gente não sente nada. Mas chega perto dele, sente o fedor das feridas dele, que os cães vinham lamber-lhe. Sente aquele estômago uivando, ou ouve o roncar daquele homem com fome, para ver se o coração não se compadece. O problema é que a gente não tem tempo, o problema é que a gente está muito ocupado, o problema é que a gente prefere passar longe, e passando longe a gente não sente nada, e é muito mais fácil para nós, a nossa consciência não pesa tanto, a nossa consciência não queima, então a gente passa de largo, porque a gente diz assim, Deus te abençoe, que Deus levante alguém, e te abençoe, e te ajude. Irmãos, e muitas vezes nós estamos jogando apenas para nós mesmos tudo que Deus tem nos dado. Quem é o seu Lázaro? Quem é a pessoa que Deus tem colocado diante dos seus olhos todos os dias, talvez no seu caminho de casa para o ponto do ônibus, talvez no seu caminho de volta para casa, quando você para naquele semáforo, e você vê, quem sabe, uma família ali dormindo ao relento, quem sabe? Quem sabe é o seu vizinho, que você diz assim, nossa, que pessoal esquisito, fica mexendo ali no lixo, quando eu deixo ele lá fora. Irmãos, quem é o nosso Lázaro? E ele não precisa de muito, às vezes só algumas migalhas, que nós não vamos ter falta. Irmãos, eu quero dizer que talvez você esteja assim se escudando diante de uma afirmação de que você não pode ajudar ninguém. Talvez se desculpando, dizendo assim, nossa, mas eu estou assim, passando uma dificuldade muito grande. Eu estou assim, voltando, abriu a porta, eu estava desempregado, comecei a trabalhar agora. Então, realmente, eu não posso fazer absolutamente nada por ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um relato bíblico, e eu queria que você abrisse, 2 Coríntios capítulo 8, porque muitas vezes a gente diz assim, quem sou eu para ajudar alguém, pastor? E a Bíblia mostra, irmãos, nessa carta de 2 Coríntios capítulo 8, uma oferta que o apóstolo Paulo, ele sentiu de levantar para os irmãos pobres que moravam na Judéia. E ele disse assim, a gente tem que fazer alguma coisa por eles. Até porque na época de Paulo, não sei se você lembra, levantou-se um profeta chamado Ágabo, e ele profetizou uma grande fome que viria. Alguns chegam a dizer que essa fome atinge diretamente os irmãos da Judéia.
Então Paulo, irmãos, como ele era um apóstolo, ele era um enviado, ele abria igreja em vários lugares, e ele tinha contato com outras realidades. A igreja dos gentios, irmãos, a qual ele foi constituído apóstolo, ele sabia que irmãos poderiam ajudar para levantar um recurso para os irmãos lá da Judéia. E ele então mobiliza, gente, vamos organizar uma oferta aí, gente, vamos mandar para os irmãos da Judéia. Isso ele estava falando para os irmãos lá em Corinto, talvez irmãos mais prósperos financeiramente, mas dá a entender que esses irmãos estavam meio lentos, sabe? É mesmo, Paulo, a gente vai ofertar. Nossa, se você tivesse vindo aqui 5 meses antes, eu acho que eu poderia, mas agora está difícil. Eu não sei quais desculpas eles deram, mas irmãos, Paulo então ele se usa de um exemplo de uma igreja, ou de um grupo de igrejas numa região, que era a região da Macedônia, e eu quero que você leia comigo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, ele chega na igreja lá, ele fala aos irmãos de Corinto, e ele diz assim: irmãos, queremos que vocês estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Mas aí você diz assim: nossa, então Paulo está citando uma região abundante, próspera. Não. Irmãos, a Macedônia era uma região paupérrima. Você lembra que Paulo teve uma visão de um homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ficava a igreja ali de Bereia, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, que eram igrejas, irmãos, cheias de fé, cheias de esperança, mas não tinham muito dinheiro, não tinham muitos recursos, era uma região pobre. Macedônia era uma região extremamente pobre da Europa. E ele chega a falar, mencionar os irmãos da Macedônia e dizer assim: esses irmãos, verso 2, no meio de muita prova de tribulação, o povo atribulado, mas eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza. Esses irmãos não eram só irmãos assim, não, eram extremamente pobres. A profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque dou testemunho de que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. E o verso 4 é para impressionar a gente, porque diz assim: pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Você percebeu, irmão, que quando esses irmãos da Macedônia, de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, souberam que os irmãos da Judéia estavam passando por necessidade, eles se prontificaram: Paulo, a gente quer ofertar. E Paulo olha, é como se a gente estivesse levantando uma oferta por uma igreja. Irmãos, eu estou colocando só termos de entendimento. Eu dissesse assim: irmãos, tem uma igreja qual é um bairro bom aqui de BH? Buritis? É isso? Lourdes? Irmão, tem uma igreja lá no bairro, uma mega power church. Esses irmãos estão precisando de oferta, porque passaram por uma prova lá, e o templo deles caiu, e vamos chamar os irmãos aqui da região também de BH, de Contagem. E a gente fica sabendo que uma galera lá da Serra, irmãos, eu não estou aqui colocando, eu só estou trazendo uma realidade que a gente sabe que existe. Uma região pobre. É como se a gente soubesse que a turma do Vale do Jequitinhonha levantou uma oferta para uma igreja de um lugar mais abastado. Irmãos, a questão é tão forte aqui, que diz a Bíblia que eles insistiram com Paulo: Paulo, deixa a gente ofertar. Eu imagino Paulo dizendo assim: irmãos, calma, vamos primeiro pedir aos irmãos lá da igreja de Corinto, e os irmãos lá de Macedônia dizendo: ô Paulo, não tira da gente esse privilégio não. Ô Paulo, não deixa a gente ficar de fora não, deixa a gente ofertar, Paulo. Irmãos, Paulo sabia que aqueles irmãos eram pobres.
Paulo não queria arrancar o couro de ninguém não, gente. Paulo não queria deixar os irmãos, mas ele entendeu, irmãos, isso é a graça de Deus, ninguém faz isso, se não for pela graça de Deus. E ele diz: irmãos de Corinto, vejam o exemplo dos irmãos extremamente pobres de Macedônia, que estão suplicando para participar dessa oferta. Olhe como eles são, eles não têm nem o que colocar para comer, porque diz que na medida das suas posses, é como se ele dissesse assim: a gente tem 1 quilo de arroz, mas a gente vai dividir ele no meio, Paulo, é na minha posse. Mas ele vai além, acima delas também. É como se ele dissesse assim: não leva o quilo todo. Não, gente, mas você só tem 1 quilo, divide pelo menos. Não, a gente quer dar o quilo todo. Irmãos, se isso não for graça de Deus, eu não sei o que é. E ele diz assim: eu quero que vocês saibam o que está acontecendo lá. Ele não falou de mistérios, de línguas estranhas, de dons, de derramar de poder, de milagre. Irmãos, às vezes a gente enxerga a graça de Deus só como manifestações espirituais. Eu não estou dizendo que isso não seja bom, mas eu quero dizer, irmãos, que mais do que isso, é quando essa graça toca em estruturas que muitas vezes a gente se mantém preso em egoísmo, numa vida em si mesmada, olhando somente para a nossa realidade e deixa de olhar a realidade dos outros. Irmãos pobres, irmãos, eu vi uma pesquisa e eu queria mostrar para você, porque talvez a desculpa de muitos de nós seja essa: eu não tenho condições, eu não posso, eu estou passando por uma luta. Deixa eu dizer, essa pesquisa que eu li, e eu queria ler para você também, e diz assim: se você está mais saudável do que doente, você tem mais sorte do que 1 milhão de pessoas que não verão a próxima semana. Se você tem comida na geladeira, roupa no armário, um teto sobre a cabeça, um lugar aquecido para você dormir, você deve se considerar mais rico que 75% da população do mundo. Se você tiver pelo menos um trocado na carteira, um dinheiro no banco, qualquer coisa em algum lugar, você está entre os 8% com melhor qualidade de vida. E a gente às vezes está se queixando, a gente está descontente, a gente está reclamando. Comemos, nos alimentamos, e eu queria que a gente lesse o texto de Timóteo, capítulo 6, versículo 6, que é um rebate, irmãos, a essa insatisfação crônica, que muitas vezes até nós cristãos vivemos, de reclamar da nossa sorte. Como diz aí no popular, reclamar de barriga cheia. Acabou de comer e está reclamando da comida. Foi ela que te alimentou, foi ela que te sustentou e está reclamando dela. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Verso 8. Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você diz assim: mente pequena. Eu tenho uma mente assim, pastor, lá na frente. Eu quero a grandeza. Eu tenho pedido asas. Eu sou águia. Sou cabeça. Deus me colocou por cima e não por baixo. Esse negócio de ter só o que comer, o que vestir, isso é para gente pobre de espírito. Ainda nem entende o que é pobre de espírito e usa fora do contexto. Isso é para gente apequenada, que não tem sonhos, que não tem metas. Não, eu nasci para ser grande. Eu nasci para conquistar. Eu nasci para... Irmão, você pode fazer isso tudo, desde que você não seja egoísta. Desde que você não viva para você. Desde que nós não sejamos pessoas insatisfeitas de forma
natural, reclamando de tudo. E ele está mostrando aqui que o mínimo seria necessário, seria suficiente para a gente estar contente. A gente está descontente porque o nosso telefone não é o de última geração. A gente está descontente porque o irmão ali comprou um iPhone, o meu não é um iPhone. O meu carro não é igual ao do irmão. Isso me deixa descontente. Irmão, a gente tem que repreender esse mamon em nome de Jesus. Tendo que comer, você teve que comer hoje, sim ou não? Sim ou não? Você comeu o que hoje? Não precisa dizer não. Mas você teve que comer. Pastor, mas eu queria ter ido lá no Coco. O Coco, Pampu, aquele camarão, aquela coisa boa. Eu queria ir no Porcão, eu só comi pururuca, glória a Deus. Pururuquinha é bom demais, não é, gente? A gente está descontente, a gente está insatisfeito, com o coração fechado e amargo com Deus. Mãos do céu, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Deus, obrigado, Senhor, estou passando pela prova. Igual o irmão me contava, pastor, eu só tinha uma camisa para eu ir trabalhar. Chegava no trabalho, lavava ela e punha atrás da geladeira. Bruna conhece, né, Bruna? Faleceu nosso amado irmão, pastora Tássia conhece também. Ele dizia, quando eu era ladrão do Senhor, porque eu não era dizimista, pastor. Saudoso irmão Ribeiro, que Deus o Pai o tenha na sua glória. Mas ele dizia, quando eu era ladrão do Senhor, porque eu não dizimava, eu era um homem assim, ó. Eu ia para casa dos irmãos quando dava perto da hora do almoço para poder comer lá. Eu não tinha comida em casa. Eu lavava a camisa depois do trabalho, punha para secar atrás da geladeira para no outro dia trabalhar com ela. No dia que Deus me tocou e Ele disse que eu era ladrão, e eu voltei meu coração para Deus. Olha meu guarda-roupa, pastor, ele mostrava ternos que ele tinha lá, verde, abacate, goiaba. Ele tinha um gosto assim bem exótico, irmão Ribeiro. E ele tinha uma coleção de perfume também, e ele tinha uma coleção de caneta também, e ele tinha uma coleção de relógio também, e ele, irmãos, era o amado das viúvas da igreja também, e ele era o tesoureiro da igreja também, porque ele disse, eu deixei de ser ladrão, e agora eu cuido do tesouro da casa de Deus. E vim aqui no domingo cantar, fala paletó. Paletó não fala nada, paletó não faz jejum, paletó não lê a Bíblia, nem orar de madrugada. E cantava também de R$1,99, é o crente fofoqueiro. Irmãos, ele saiu da condição de uma pessoa amarga, de uma pessoa descontente, e passou para uma condição de um homem que aprendeu a viver contente com o que tinha. Ele dizia assim, olha pastor, minha casa está precisando de muita coisa, não está não? Você acha? Sou irmão Ribeiro, isso é coisa. Ele disse, pois é, você pode passar aqui, outra pessoa passa e olhar para a minha casa, casa feia, problema seu, se você estiver achando ruim, vem aqui reformar, para mim está ótima. Aprendeu a viver contente, irmãos. Muitas vezes a gente está descontente, com a barriga cheia. Vamos aprender a dar graça. E para terminar, a Bíblia diz que esse homem morreu e foi para o inferno. O rico. Aí você diz assim, morreu porque era rico, foi para o inferno, perdão. Foi para o inferno porque era rico? Não, a Bíblia não está dizendo isso. Nem que o outro foi para o céu porque era pobre. O texto não diz isso. Irmãos, e aqui nós entendemos que o fato de ter levado esse homem para o lugar de tormento foi o desprezo deliberado com a vontade de Deus. Irmãos, quando aquele homem chega no inferno, ele começa a perceber que alguma coisa ele tinha deixado em falta. É tanto que ele pede, manda o Lázaro
lá na casa dos meus irmãos para alertar eles, que eles estão em baizinhos, vai vir para cá todo mundo. E se ele for lá, ele vai poder testemunhar para que eles não venham para cá também. Irmãos, era uma situação tão clara para ele, que o Abraão não precisou explicar. Ele apenas disse: lembre-se, você já sabia, você ignorou, você burlou os sinais de alerta que a sua consciência, movida pelo Espírito Santo, mandou para você. Você burlou. Lembre-se, você não precisa ser explicado, ensinado, não precisa pegar um quadro aqui e te explicar e escrever no quadro. Só você lembrar. Vamos, e para nós, igreja do Senhor, eu creio que a Bíblia diz que o juízo começa por nós. A cobrança, vamos dizer assim, não é punição, não estou querendo colocar medo em ninguém não, tá, gente? Mas eu quero dizer que a responsabilidade para nós é muito maior, porque a gente sabe. Não precisa ninguém explicar. A gente sabe o que tem que fazer. E naquele dia, irmãos, aquele homem foi apenas colocado diante da sua memória. Lembre-se. O que é que você fez? Ou o que é que você deixou de fazer? Não foi nem o que você fez, foi o que você não fez. Você poderia ter feito tanto. Você recebeu tanto e deu tão pouco. Irmãos, o que eu quero dizer é que as boas obras, presta atenção, já estou finalizando. As boas obras não salvam, mas as boas obras testemunham da fé que a gente tem. Vou repetir. Boas obras não nos salvam, como algumas seitas ensinam. Boas obras testemunham da fé que temos. Tem uma passagem que eu queria que você lesse, Tiago capítulo 2, versículo 26, vai dizer assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Se está um defunto ali do meu lado, e eu digo assim: acorda! Não tem pulsação, não tem sinais vitais, não tem nada. O espírito dele já foi embora. Está morto. Ele está mostrando que tem fé que está morta também. Como sabe que a fé está morta? O texto vai dizer: assim também a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer, tá, ó, tem um boneco lá, ele parece com gente, ele é igual a gente, mas ele não tem respiração, não tem vida, é porque o espírito já saiu. Não adianta dizer assim: nossa, é cara de crente, carrega a Bíblia, se veste como crente e fala como crente, ele tem até um evangeliquez, ele fala igualzinho crente, tem linguagem que é própria nossa aqui, né, irmão? Só a gente entende. E aí, irmão, na bênção, no óleo, né? E aí está nadando nas ondas do espírito. Aí quem não sabe disso vai dizer assim: como é isso? É uma linguagem própria. Não adianta ter aparência se não tiver obras, se não tiver atitude de fé. Essa fé que a gente diz ter está morta. E eu queria encerrar com mais 2 textos para a gente orar. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer: porque, isso a gente já sabe, não é pelas obras, aleluia, não é pelo muito fazer em meu nome, em nome da minha religião, em nome da minha igreja, não é assim. O texto vai dizer, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos, aleluia, amém, irmão? É pela graça, diga glória a Deus por isso. É pela graça que vocês são salvos, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo que Ele fez na cruz. É por Ele que nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Oh Deus, o Senhor tem que me deixar entrar no seu céu, porque eu sou um cara fantástico, eu ajudo todo mundo, eu dou a todo mundo, então eu entro porque eu sou digno. E Jesus está dizendo: você não entra no meu céu não, entra no meu céu é por mim, é pelo que eu fiz, pelas minhas obras, pelos meus méritos, pela minha vida que eu dei lá na cruz do Calvário. Agora,
Depois que você entra através da graça, pela fé em Cristo, aí vem o verso 10. Porque somos feitura dele. Ou seja, Deus nos fez. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Depois que eu recebi a nova vida, irmãos, isso vai ser um testemunho da minha fé. Vai comprovar a minha fé. As boas obras eu fui criado para elas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, caminhássemos nessa atitude. Irmãos, por muito tempo a gente ouviu falar um ensino muito certo, muito correto, que dizia que a adoração não é uma música, mas é um estilo de vida. E eu posso dizer na mesma categoria que boas obras não é uma ação isolada, mas é um estilo de vida. Ajudar, ter compaixão, usar dos benefícios que Deus tem me dado. E ser alguém que impacta, que influencia e que abençoa outros. Para isso eu fui criado. E o último texto, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Então ele está mostrando que a permanência do amor de Deus no nosso coração é determinada pela atitude do meu coração em abençoar. Se eu vejo e fecho, cadê o amor de Deus? Não permanece em mim. E isso não pode ser apenas de boca para fora, mas tem que ser de fato. Irmãos, adoração não é uma música que a gente canta no domingo à noite, é um estilo de vida. Boas obras, irmãos, não é uma ação que a gente faça uma vez por mês, no culto de primícias que tivemos semana passada. É um estilo de vida. Porque a segunda está aí, a terça está aí, a semana está aí e os Lázaros estarão lá. E glória a Deus que você e eu estaremos lá também. Às vezes não é com muito, é com pouco. E a gente pode mudar a vida de alguém. Vamos orar? Você pode se colocar de pé. Eu queria que você fechasse os olhos, pensasse: Deus, tem algum Lázaro? Tem algum Lázaro, Senhor, perto de mim? Pelo que eu saiba, na igreja não tem ninguém que se chama Lázaro. Então, não estou falando do seu irmão que está aí do seu lado. Estou falando de pessoas que você sabe que estão ali, junto com você, quem sabe, no ônibus que você toma, na sua rua, na sua família. Sempre os Lázaros vão existir. Eu queria que você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus. Deus, tem algum Lázaro perto de mim? Tem alguma pessoa que talvez está ali numa situação que eu possa ajudar de alguma maneira? Por que você está me ajudando? Talvez essa pessoa questione. E você pode se responder: porque eu fui criado para isso. Eu fui criado em Cristo Jesus para essa finalidade. Boas obras mostram que a minha fé está viva. Boas obras testificam que a minha fé continua viva. E ainda com pouco eu vou poder ajudar. Vamos orar? Comece a orar aí. Diga: Jesus, fala comigo. Tem algum Lázaro, Senhor,
que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar, Senhor? Aleluia. Querido, eu quero mais uma vez reafirmar, você e eu nunca seremos salvos, porque somos pessoas generosas, caridosas. Não, é por meio de Jesus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa fazer isso o mais rápido possível. Quem sabe hoje, nessa noite, antes de você orar para perguntar qual Lázaro, você precisa orar para dizer: Jesus, eu entrego meu coração para o Senhor. Porque não é pelas minhas obras, é pela tua graça, é pelo teu sacrifício, é pelo teu amor. Então, antes da gente cantar, deixa eu perguntar: tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero pertencer a Jesus, eu quero ser filho de Deus, filha de Deus. Tem alguém que quer fazer essa oração e entregar a sua vida para Jesus? Levante sua mão bem alto. Antes da gente cantar, para a gente fazer a última oração, tem alguém que quer entregar sua vida para Cristo? Não é para Batista, Hebron, é para Jesus. Tem alguém? Se você é essa pessoa, faz um sinal assim com sua mão, ó. Pastor, eu quero. Desse lado tem alguém que quer fazer essa oração, entregando sua vida para Jesus? Faz um sinal assim com a sua mão. Quero dizer que eu já fiz isso um dia, e talvez hoje seja o seu dia. Tem alguém que quer fazer isso? Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levanta a sua mão, faz um sinalzinho assim. Desse lado tem alguém? Porque senão a gente vai orar. Mas não deixe de aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, não. Tem alguém que quer fazer isso? Não fez e quer fazer isso hoje? Isso, glória a Deus. Deus abençoe. Vem cá, fica aqui. Eu quero fazer uma oração juntinho com você, porque essa luz me impede de te ver. Vem com ela, vem com ela. É Larissa? Ô, glória, vem cá, Larissa. Glória a Deus. Tem mais alguém além da Larissa que quer fazer isso? Isso, Carla, fica com ela aí. Entregar a vida para Jesus. Ninguém é salvo pelo que faz, mas é salvo pelo que Jesus fez. Ninguém é salvo pelos seus méritos, mas pelos méritos dele. Tem alguém que quer fazer mais uma decisão? Pastor, eu quero também. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem mais alguém? Faz assim com sua mão. É a oportunidade que Deus está dando. A igreja está orando, irmão. Não fica olhando, não. Fica de olho aberto, olhando quem está levantando mão, não. Deixa o pastor ficar de olho, porque eu vou chamar. Mas você vai orando, vai reafirmando o seu compromisso com Deus. Tem mais alguém que quer fazer isso? Faz um sinal bem alto assim com sua mão. Eu quero. Tem mais alguém? Aproveitar essa oportunidade? Não? Então vamos orar pela Larissa. Larissa, você pode repetir essa oração comigo? A Bíblia diz assim: se a gente crer com o coração que Jesus é o Filho de Deus, você crê? E a Bíblia diz: se a gente confessa com os nossos lábios, a gente é salvo. Então é uma fé que a gente externa com as nossas palavras. Aí eu queria que você, se possível, fechasse os seus olhos e repetisse assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entendo que o sacrifício de Jesus foi por mim. Aquele lugar de morte era meu, porque Jesus, o Filho de Deus, nunca pecou. Por isso, nessa noite, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e te peço, perdoa os meus pecados, enche o meu coração da tua presença, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, porque a partir de hoje eu quero ser chamada filha de Deus, filha de Deus. Pai, eu abençoo a Larissa nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que o coração dela seja inundado com a tua presença, uma alegria que talvez ela nunca sentiu antes, Senhor. Arranca do coração dela tudo que não provém do Senhor, toda amarração, tudo aquilo, meu Deus, que prendia Larissa, todo espírito maligno, contrário, que aprisionava seus sentimentos, sua mente, seu coração. Em nome de Jesus, não mais dominada, não mais escrava, agora livre
todo o poder do mal contra a vida da Larissa agora está por terra. Na autoridade do nome de Jesus. É uma ordem que nós damos, que ela seja agora livre, totalmente liberta, pelo poder do nome de Jesus, e que ela prove, Senhor, através do teu Espírito, Senhor, a alegria de ter o novo nascimento, uma nova criatura, um novo coração. Rios de águas vivas fluam de dentro da Larissa, rios de águas vivas, a presença de Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus. Nós te abençoamos, Larissa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, Larissa. Como é que a gente faz, irmão, quando a pessoa vem à frente e entrega a vida a Jesus? A gente aplaude bem forte ao Senhor. A gente dá um abraço na Larissa. Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Marque o rostinho dela, viu, irmã? Ô, irmã, irmã, cadê as irmãs? Cadê as irmãs, gente? Marcou o rostinho dela? No final, dá um abraço nela. Ela vai estar lá tomando um cafezinho, né? Dá uma passada lá embaixo. Você não precisa tomar café não, viu? A pastora está dizendo que pode. Mas vai lá dar um abraço na Larissa. Pelo menos umas 5 irmãs. Vai lá, desce lá para não ficar muito cheio. Dá um abraço nela, tá bom? Em nome de Jesus, fecha seus olhos. Tem uma música aí, Bruno? Um refrão? Se não tiver, a gente vai orar. Tem Lázaro perto da gente? Gabi, vamos orar. Tem alguém? Tem um Lázaro aí perto de você? Aí não, aí não. Perto de onde você anda, onde você estuda, coloca a mão no coração. Diz assim: Jesus, o Senhor tem me dado tanto. Tira a insatisfação, descontentamento do meu coração. Me faz ser grato, me faz ser contente com pouco. Se eu sou contente com pouco, imagine quando muito vier. Ah, Deus, mas nunca deixe. Diga para Jesus, nunca deixe. Vamos dizer mais alto, diga: nunca deixe o meu coração se voltar apenas para mim mesmo, porque eu fui criado em Cristo Jesus para as boas obras, não apenas um dia do mês, mas um estilo de vida que reflita a tua glória, em nome de Jesus. Diga: abre os meus olhos, Senhor, para os Lázaros que estiverem perto de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não? Amém. Vamos agradecer a Deus. Tem a Gabi. Senhor, abençoe a Gabi. Gabi é filha do Jailton, está com dengue. Restaura a vida dela, a saúde dela. Põe ela de pé, restaurada, curada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê a Larissa? Vem cá, Larissa, e o André. André, vem cá, já está o lanche pronto ali para vocês. Ó, marca o rostinho da Larissa, vai lá dar um abraço nela, viu? Irmãs, viu? Toma um cafezinho, dá um abraço e sai para a sala não ficar cheia. Vamos aplaudir a vida da Larissa mais uma vez, do André também. Glória a Deus. Glória a Jesus. Chegamos a hora, já passamos 5 minutos da nossa hora. Vamos levantar as mãos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Leva-nos em paz. Dá-nos uma semana de bênção, de vitória, de livramentos, em nome de Jesus, e também de oportunidades. Para a glória do Teu nome, Senhor, sejamos enriquecidos para toda generosidade, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.